Ora, segunda-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa para falar. Ricardo, como é que estás? Como é que estás aí? Apanhei-te mesmo no momento em que estavas a beber água, escolheste a melhor altura. Está tudo bem, pá. Estou melhor que o Joel Embiid, de certeza. Pois é, pá, eu ia-te falar desse assunto, não é o nosso tema principal, nós já vamos explicar qual é o nosso tema principal. Mas queria-te falar desse assunto, que é o seguinte: a escolha dos 76ers é protegida no top 6. Não é fácil aos 76ers chegarem ao top 6, mas estou curioso para ver quando é que eles vão começar a tentar. Para onde é que vai parar a escolha dos 76ers? Não, isso que para sempre tudo no mesmo sítio, né? Vai sempre tudo ter a Oklahoma. É verdade, é verdade. Olha, podemos começar por aí, realmente. Isto para quem possa não estar tão por dentro e teriam que estar a viver debaixo de uma pedra para não estar tão por dentro. O joelho do Embiid inchou outra vez. E o mais engraçado é que inchou numa altura em que ele nem sequer estava a jogar, porque ele estava a recuperar de um entorse no pé. E de repente o joelho inchou. Associando a isto... Às vezes também me acontece. Eu estou no sofá, vou ao frigorífico buscar qualquer coisa E o para joelho... comer, já sentes. e eu já noto o meu joelho. Já noto. Sabes qual é que é a diferença é que eu tenho 45 anos. E sabes qual é que é a única diferença? Aliás, a segunda diferença Qual é? é que tu em 2000... Eu adorava que não fosse uma diferença. Adorava que isto fosse igual. Mas tenho algumas dúvidas que tu em 2029 vais receber 69 milhões de dólares. Eu acho que essa pode ser uma diferença. Pode ser uma diferença. Achas? Não sei. Opa! Estou a trabalhar para isso, sabes? Estás a trabalhar para isso. Se tu receberes 69 milhões de dólares em 2028, podes-me contratar para alguma coisa? Epá, sim. Qualquer coisa. Partilharei parte dessa maquia contigo. Posso deixar aqui. Fica aqui registado. Olha, ele está previsto receber 69 milhões e 65 mil dólares. Eu fico com os 65 mil dólares e tu recebes 69 milhões sim, limpos, sem tal. Até é fácil para calcular depois os impostos e não sei o quê. Olha, portanto, isto é preocupante. Joel Embiid tem um contrato até 2029, é uma player option de 69 milhões. Este contrato pode muito bem tornar-se rapidamente o pior contrato da NBA. Aliás, neste momento, se tivéssemos que apostar, se calhar diríamos que é o pior contrato da NBA. Joel Embiid está a fazer 31 anos, daqui a um mês e pouco. Eu diria que este poderá ser o novo normal da carreira dele. E eu fiz uma peça sobre isto aqui há uns dias, que é a aposta dos 76ers não foi no contrato dos 200 milhões do Maxey, não foi nos 200 e tal milhões do Paul George, foi em que o Joel Embiid e o seu joelho esquerdo conseguiam ficar saudáveis. Ora, neste momento o Joel Embiid leva 13 jogos. Eu não sei se esta equipa não começa a caminhar para umas trevas. O que é que tu achas, Ricardo? Eu não vejo aqui grandes luzes. Para uma equipa que tentou fazer do tanking e do processo a forma de voltar ao topo, a verdade é que nunca chegaram ao topo da montanha e estão mais perto do cume do que estão mais perto do vale, da parte mais baixa da planície, do que propriamente chegarem ao cume novamente, ou tentarem chegar ao cume pela primeira vez, porque a verdade é que nunca chegaram a umas finais da NBA, nunca chegaram a finais de conferência. Nesta fase, nunca chegaram a finais de conferência, é verdade, e estamos a assistir a uma fase desta equipa que não deixa certamente os adeptos dos 76ers com muitas expectativas, depois de terem feito uma aposta no contrato do Paul George, que para já ainda não está a dar o retorno que eles desejavam. É verdade que ainda é muito cedo, teve aqui algumas lesões que atrapalharam o seu início, mas o contrato não vai envelhecer bem. O contrato do Joel Embiid também não vai envelhecer bem. No meio disto tudo, todo este processo, saírem apenas com um Tyrese Maxey e um Jared McCain, que também já está a começar mal, como as únicas notas positivas, deixa um bocadinho um amargo de boca e não deixa muitas expectativas em relação ao futuro desta organização.
O Paul George está a ter uma... O Paul George tem 34 anos. Eu sei que os anos às vezes passam sem nós nos darmos conta, mas ele já tem 34 anos. O Paul George passa de lançar a 41% o seu melhor ano de carreira no nível de lançamento exterior, 41.3, que é o seu melhor ano, em 8 tentativas por jogo, passa a lançar a 35% em 7 tentativas. Isto é uma quebra que nem que nós já fizéssemos a contabilização de um pequeno decréscimo por atingir os 34 anos, nós poderíamos imaginar. Ele passa em números brutos, ele passa de 22.6 para 17.2 neste momento. Eu acho que isto aqui não era expectável para ninguém, mesmo no lançamento dos 2 pontos, ele passa de 52% para 47%. Portanto, isto não é sequer expectável que isto pudesse acontecer. Não é expectável. Ainda assim, eu desvalorizo um bocadinho este início de temporada do Paul George. Ele começou logo lesionado. Sim, mas ele já leva com 27 jogos, Ricardo. Não sei se não terá voltado jogos. um bocadinho cedo demais para a equipa não se afundar tanto. A verdade é que Paul George, Tyrese Maxey e Joel Embiid, só houve 7 jogos que começaram e acabaram. E nesses 7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota. É verdade. É uma amostra muito curtinha. Ainda assim, é preocupante todo o contexto. Quanto ao Paul George, eu não estou ainda na fase da preocupação. Eu sei que ele não vai para novo, não rejuvenesce, portanto ele envelhece como todos nós. Tem um historial de lesões e de lesões graves ao longo da carreira, tudo bem, mas é um jogador que já não conta tanto com a sua explosividade, que é um jogador muito mais de lançamento, muito mais de criação, de fazer outras coisas, e eu acho que ele está ainda a viver o período de adaptação a uns Sixers que são uma equipa que vive muito de ter a bola na mão do Tyrese Maxey para acelerar as transições, ter a bola na mão do Joel Embiid quando o Joel Embiid está. Portanto, eu acho que ele está a viver um período de adaptação muito que vai ser demorado, porque o lançamento tem acelerado aqui, tem tentado forçar, e eu acho que isso não ajuda depois às percentagens, mas para já eu ainda não estou preocupado. Eu acho que este decréscimo da sua eficiência não tem a ver com a idade, acho que tem muito mais a ver com o contexto, com o estilo de jogo, com o facto de ele estar a tentar adaptar e na adaptação querer ser já uma peça que contribui decisivamente para o sucesso da equipa. E eu acho que isso tem a ver com todo o contexto, muito mais do que com a idade. Portanto, não quero já fazer aqui um funeral do Paul George, embora, obviamente, todos os sinais, e tu elencaste uma série deles, não são nada animadores. Claro que não. Sim, eu teria de ir ver jogo a jogo os jogos que o Paul George joga sem Joel Embiid, porque a ideia de que os 76ers precisariam do Paul George mais como spot-up e criar o seu lançamento em determinados instantes com muito menos tempo do que tinha em Oklahoma, em Los Angeles. Eu teria de ir ver o número de jogos e como é que ele se portou sem o Joel Embiid, porque sem o Joel Embiid, é verdade que o Maxey não é o Kawhi, mas sem o Joel Embiid a equipa dos 76ers não joga de uma forma tão diferente do que jogavam os Clippers ofensivamente. Portanto, eu teria de ir ver para perceber o que é que estamos aqui a falar. Em relação a... O Paul George no passado foi All-Star. Portanto, logo aí nós vemos que não estamos a falar de um jogador que já não era All-Star há 3 ou 4 anos e que, portanto, isto que está a acontecer terá que ter aqui uma explicação muito específica. E eu acho que pode ser essa questão da adaptação, mas naturalmente ele faz 35 anos em maio, portanto não irá envelhecer certamente bem este contrato. A pique deles, e esta parte era importante, portanto, neste momento eles têm o 8º pior recorde da NBA, o que é incrível dizermos em janeiro. A pique deles é protegida top 6, ou seja, se ficar no top 6 é deles, se ficar fora do top 6, portanto 7 para a frente, passa para o Oklahoma. Isto não era uma preocupação até ao momento em que nós percebemos que pode muito bem acontecer eles terminarem com a 8ª pick do draft. Aliás, a maior probabilidade, olhando para o recorde das equipas, neste momento, eles estão a 4 vitórias dos Bulls. É verdade que têm 2 jogos a menos. Estão a 4 vitórias.
têm o mesmo número de vitórias que os Nets, mas vamos daqui partir do princípio que Nets, Hornets, Toronto, Washington, Jazz, Blazers não vão ultrapassá-los. A única equipa das que estão atrás deles que eu imagino que possa ter aqui argumentos para ultrapassar a nível de recorde são os Pelicans, que estão com 11 vitórias, os 76ers são 14. Portanto, isto tudo para resumir, há aqui um cenário muito provável de os 76ers chegarem ao final da época e estarem aqui com o 9º, 8º, 10º pior registro. E isto significaria que eles dariam uma pique dentro da lotaria, se calhar até dentro do top 10, aos Oklahoma City Thunder. Quando nós brincamos a dizer que se calhar estava na altura deles tentarem ir proteger a sua pique, tentarem ficar nos seis últimos, eu acho que isso não vai acontecer. A não ser que realmente as coisas corram tão para o torto que de repente Paul George e Joel Embiid são arriscados da época. Isto é quase um cenário inconcebível que eu nunca, mesmo quando eles começaram tão mal, Ricardo, eu nunca imaginei chegar a meio da época e estar realmente preocupado com os Oklahoma City Thunder poderem ser campeões e receberem a 8ª pick do draft. Num draft com tanto talento, se eles conseguem sacar uma pick na lottery, imagina, com a capacidade que eles têm tido para escolher nos anos mais recentes, e vamos falar disso hoje também, até que ponto esta equipa não está aqui a construir uma dinastia para muitos, muitos anos, até porque eles, e tu fizeste um artigo extraordinário nos últimos dias, são uma das equipas que controla o futuro da NBA, tendo em conta o número de escolhas que tem, sobretudo primeira ronda nos próximos anos. Sim, nós podemos já mergulhar. Portanto, o nosso tema principal, nós olhámos para a classificação nesta altura da NBA e reparámos que Oklahoma City Thunder e Houston Rockets são as duas primeiras equipas no Oeste. Orlando Magic, qual era a outra, Ricardo? Era os Pistons. Detroit Pistons. Exatamente. Orlando Magic e Detroit Pistons, na altura, quando nós falámos, estavam os Magic na altura estavam tipo em 4º ou 5º, entretanto já caíram aqui, mas o recorde é muito volátil ainda. Os Pistons também tiveram aqui 2 ou 3 derrotas nos últimos tempos, mas estão aqui em 9º ainda com um recorde de 50%. Portanto, nós reparámos que estas 4 equipas há 3, 4 anos andavam nos últimos lugares de cada conferência. E é uma pergunta, eu não sei se calhar algumas pessoas que não se seguem tanto a NBA fazem a mesma pergunta, aqui acontece-me sempre, que é, perguntam muitas vezes como é que é possível os candidatos ao título serem tão diferentes num período de 3, 4 anos, ou seja, nós temos aqui um grupo de equipas que há 3 anos estavam lá em baixo e temos aqui um grupo de equipas, por exemplo, os Golden State Warriors. É muito difícil eu explicar, às vezes aqui na redação, porque é que os Warriors neste momento são os 10º classificados no Oeste, porque a comparação vai sempre ao futebol e no futebol são sempre os mesmos que estão no topo. E isso e é verdade. E isto tem a ver com processos de rebuild, alguns mais orgânicos e outros menos orgânicos. Então nós e com as próprias regras da NBA, não é? Exatamente. A NBA quer que a sua competição seja cíclica, que todas as equipas, que todos os seus stakeholders tenham possibilidade de ser campeões com alguma, ou de lutar pelo título com alguma regularidade, e portanto acabou por criar regras para dar oportunidade a todas as equipas de vez em quando poderem andar lá por cima, mesmo que depois, quando as coisas não correm bem, elas venham parar cá abaixo. Portanto, o sistema de draft, o teto salarial, uma série de regras que existem que ajudam a que as equipas possam tornar-se competitivas, e agora até as penalizações e o contrato de trabalho que impedem equipas mais ricas de continuarem a injetar dinheiro e a carregar para, no fundo, também para ajudar a essa paridade que nós temos assistido na Liga e que, enfim, o exemplo mais paradigmático disso é que nos últimos 6 anos houve 6 campeões diferentes, por exemplo. Exatamente. E não é só isso, nos últimos 6 anos tu tiveste, olhando assim de repente, tiveste uma equipa, que são os Boston Celtics, que esteve sempre ali, não é? Que esteve sempre ou nas finais ou nas finais de conferência. É raro haver equipas que conseguem durante muito tempo, por causa deste ciclo que a NBA gosta de impor aqui
no crescimento das respectivas das suas equipas, é difícil teres uma equipa que é competitiva durante muito tempo, porque invariavelmente os jogadores envelhecem e acabam as equipas por ter que passar sempre por um processo de reconstrução. Tem havido algumas equipas que historicamente, pelo menos nestes anos mais recentes, têm conseguido manter-se competitivas. Temos o caso dos Miami Heat, por exemplo, falaste dos Boston Celtics, os Miami Heat, o próprio Pat Riley já disse publicamente várias vezes que não gosta do processo de tanking, não gosta de reconstruções, gosta que a equipa vá ajustando, mesmo que possa nunca ter uma escolha alta de draft e fazer um rebuild focado no draft. Os San Antonio Spurs, San Antonio Spurs, antes durante 2 décadas andaram sempre a lutar pelo título, não é? Eles conquistam títulos em 3 décadas diferentes, se não estou enganado. Sim, 99, depois conquistam nos anos 2000 e depois conquistam aquele de 2014. Exatamente. Acho que é 14, se não é 14, sim, 14. Sim, com 2014, o Beautiful Basketball. Exatamente. Mas é raro isto acontecer, não é? Nós tivemos equipas... É raro. Nós temos equipas, mesmo os próprios Golden State Warriors tiveram muitos anos, mas no meio desses muitos anos houve 2 anos onde estiveram cá em baixo e agora já estão cá em baixo outra vez, portanto é o normal. Então nós decidimos então olhar aqui para, e depois também traçar aqui alguns paralelismos com equipas que nesta fase nós olhamos e vemos esta equipa está pronta para entrar no rebuild, mas parece que está a adiar. Nós decidimos olhar aqui para estas 4 equipas que eu mencionei, Rockets, OKC, Detroit e Orlando, porque são equipas que o seu processo de rebuild para já é um tremendo sucesso. Filadélfia parecia que tinha ali um tremendo sucesso e não nos podemos esquecer que Filadélfia, ao contrário, por exemplo, dos OKC, que realmente tem uma equipa brutal, mas só tem uma escolha no top 3, que foi o Chet Holmgren. Os 76ers, naquela altura, nos anos do process, Joel Embiid, Ben Simmons, Markelle Fultz, isto são tudo piques top 3. As últimas 2 que eu disse, Ben Simmons e Markelle Fultz, foram escolhas número 1 em anos consecutivos. Portanto, há formas e formas e as lesões obviamente influenciam e decisões depois influenciam. Então nós decidimos olhar para estas 4 equipas e podemos começar com os OKC. Antes de irmos atrás, concluir o que estávamos a falar de ir à frente. Os Oklahoma City Thunder, para além desta pique dos 76ers, que já aqui vimos que pode ficar top 10, quem sabe, eles ainda têm isto tudo no draft de 2025. E já vamos falar, porque isto também não é fácil, mas não será fácil aos OKC depois gerirem isto tudo. Os OKC têm uma swap com os Clippers, portanto, os Clippers neste momento estão em 5º. Vamos ver se continuam lá, mas teoricamente a pique dos Clippers será mais alta que a pique dos OKC, portanto vai seguir para os OKC. Têm possivelmente, e a situação dos Miami Heat é um bocadinho volátil, a pique dos Heat, se os Heat não forem ao playoff, é dos OKC, que é, portanto vamos ver. E isto com a adição do play-in gera ainda mais confusão, porque uma equipa pode ficar em 8º lugar ou em 7º lugar e mesmo assim não ir ao playoff. Ficar fora dos playoffs. Exatamente. As escolhas dos Jazz poderia ser dos OKC, mas não será, porque os Jazz estão bem encaminhados para ficar nos 10 piores. E a escolha dos Rockets também é uma swap. A escolha dos Rockets segue para os Thunder se os Rockets não ficarem nas primeiras 4 posições da lotaria, o que é mais do que certo. Os Rockets não vão ficar com um dos 4 piores recordes da NBA. Qual é que é o problema disto tudo? É que há aqui um cenário onde eles podem receber 1, 2, 3, 4 escolhas de primeira ronda este ano. Ora, o plantel só pode ter 15 jogadores. Não é? Portanto, nós já vimos no ano passado eles terem que fazer decisões. Tiveram que dispensar na altura Pokusevski, já tiveram que tomar algumas decisões. Se tu acrescentares daqui 4 escolhas de primeira ronda, algumas coisas vão ter de ser decididas, não é, Ricardo? Isto não dá para acumular. Não dá para tudo, é verdade. Também é verdade que, olhando para o histórico recente dos Oklahoma City Thunder, eu fui olhar aqui para os últimos 10 anos, sensivelmente, eles não acertaram em todas as escolhas de draft. Portanto, houve aqui alguns tiros que saíram claramente ao lado. Falaste do Pokusevski, por exemplo. Eles falharam a troca do Alperen Sengun.
o Alperen Şengün, eles praticamente ofereceram o Alperen Şengün aos Houston Rockets. Têm tido aqui algumas escolhas que lhes saíram muito bem, não é? Mesmo escolhas não tão altas no draft como o Jalen Williams, que foi a 12ª escolha, mas o Ousmane Dieng foi 11ª escolha e tarda em afirmar-se da mesma maneira que outros jogadores que eles escolheram mais tarde se afirmaram, mas já tiveram que tomar algumas dessas decisões difíceis. Enfim, o Josh Giddey eu acho que não foi uma decisão tão difícil assim, porque a partir do momento em que eles entram nos playoffs começam a perceber-se que há ali uma lacuna do jogo dele que era muito explorada e portanto talvez tenha sido mais fácil tomar essa decisão, mas por exemplo, eu acho que o Trey Mann era um jogador que se calhar eles queriam ter na equipa e foi um jogador escolhido por eles, desenvolvido por eles e agora teve que ir para o outro lado, está em Charlotte a dar cartas. Mas tu dizias, eles podem ter num cenário hipotético 4 escolhas na primeira ronda, depois, enfim, o Sam Presti pode eventualmente combinar essas escolhas, trocar por uma posição mais alta, enfim, trocar essas escolhas era aí que eu ia chegar, por um jogador estabelecido na liga que lhes possa adicionar aqui qualidade, porque já percebemos que os Thunder estão nessa fase da sua reconstrução. O Sam Presti já não fala de tentar perceber o que é que estes jogadores podem dar, já fala que eles querem ser um player na Conferência Oeste e, portanto, já se provavelmente estará mais disponível para atacar o mercado em vez de apenas construir via draft. E tu falaste de escolhas que eles têm, eles escolheram, só para se ter uma noção, eles no último draft, a escolha mais alta que eles tiveram, eles escolheram especificamente um jogador que ia ficar, que está lesionado e que vai ficar de fora o ano todo, porque eles estão nessa fase, eles podem dar-se ao luxo de investir e de usar escolhas para projetos de jogadores que só daqui a um ano é que se calhar vão ter o primeiro contacto com os colegas dentro de campo, não é? Sim, os OKC estão numa fase muito interessante nestas equipas, que é o período de tempo em que eles têm ótimos jogadores ainda em contratos de rookie. Portanto, isto para dizer o quê? Eles têm tantas escolhas que não era chocante que eles neste verão fizessem uma move importante, porque há aqui alguma margem de contratos e de espaço e de distância ainda para os aprons que lhes pode obrigar, eles podem ser mesmo obrigados a fazer uma move para capitalizarem algum destes assets, porque eles são obrigados a ter os jogadores. O máximo que eles podem fazer é draftar o jogador e depois não lhe oferecerem contrato, o que seria impensável. Portanto, eles estão neste período de tempo, que é, por exemplo, os Spurs também estão, que é o período de tempo em que eles têm talentos muito bons e ainda têm espaço. O Williams e o Chet têm contratos de rookie, exatamente, são exatamente esses dois. E eles tentaram alinhar os contratos do Isaiah Hartenstein também com as renovações ou as extensões de contrato desses jogadores. Daí a team option em 2027, que eles têm no contrato do Hartenstein. É o que tu dizes, eles podem quase ser obrigados a apostar aqui em adicionar um player, um jogador importante no mercado para maximizar a qualidade da equipa durante esta janela dos contratos de rookie do Chet e do Jalen Williams. Depois, se não funcionar, e eu acho que me pareceu de certa forma que eles tentaram fazer essa aposta com o Gordon Hayward no ano passado, tentar perceber um jogador aqui com alguma experiência que pudesse dar-lhes nos playoffs também a experiência que eles não têm a esse nível. A coisa não funcionou. Este ano adicionaram 2 peças que parecem que encaixam na perfeição, o Alex Caruso e o Isaiah Hartenstein, e podem tentar adicionar aqui mais alguém que esteja dentro desta janela temporal dos contratos de rookie do Chet e do Jalen Williams, que no fundo vão marcar aqui, vão orientar aqui as decisões dos próximos tempos. Sim, porque nós vamos chegar a uma altura, e não faltará muito, em que esta equipa vai ser tão cara que não é inconcebível que eles tenham que a desfazer, porque o Shai Gilgeous-Alexander, independente de ser MVP ou não, vai agora renovar o seu contrato provavelmente neste verão e vai assinar o maior contrato da história da NBA, não há dúvida nenhuma. O Chet e o Jalen vão certamente ter aqui max rookie extensions, também não há dúvida nenhuma. Claro. Portanto, vai chegar aqui ponto onde esta equipa vai ser demasiado cara, ainda por cima estão num mercado mais humilde. Mas isto... podem ver-se na situação de terem que abdicar, por exemplo, de um jogador com muito talento, como o Cassian Wallace, que por exemplo, certamente será titular na maior parte das equipas da NBA, não é?
em 90% das equipas. Eles vão estar... a comparação que eu encontrei aqui foi obviamente em fases diferentes da sua estrutura, os Minnesota Timberwolves, que chegam à final de conferência e são obrigados a ver-se livre do Karl Anthony Towns. Porquê? Porque eles começaram a ver que o dinheiro não ia chegar para poder manter aquele core. Podemos discutir se foi a decisão certa ou não. Neste momento, se calhar, não foi, mas foi este o processo de pensamento. Vamos aqui recuar, Ricardo. Este rebuild do Thunder naturalmente começa no pós-Russell Westbrook, pós-Paul George. Pós-Kevin Durant, Russell Westbrook, sim. Primeiro Kevin Durant, não é? Que foi para sim, primeiro Kevin Durant e depois a equipa tentou competir adicionando o Paul George ao e o Carmelo Anthony, lembras-te? E o Carmelo também. E portanto, este rebuild começa com uma troca, não é? Uma troca absolutamente que vai ficar ínfame para a história, que vai ser retirada do contexto e vai ser dita que foi a pior troca da história da NBA para os Clippers. E nós vamos ter uma responsabilidade, Ricardo, de lembrar às pessoas que a troca não foi só pelo Paul George, também foi pelo Kawhi Leonard. Mas seja como for, é uma troca que faz aqui um jumpstart a este rebuild, porque dá aos Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, dá aos Oklahoma City Thunder uma série de picks, uma delas em 2022 valeu Jalen Williams, no mau ano dos Clippers. Os Oklahoma City Thunder tinham a pick dos Clippers, foram buscar a 12ª escolha com o Jalen Williams, portanto logo ali 2 titulares, 2 jogadores provavelmente All-Stars, 2 jogadores que se calhar até vão ter períodos onde vão ser os 2 All-NBAs, vieram logo nessa troca. E ainda há mais coisas dessa troca que ainda não foram capitalizadas. Depois, em 2019... Gallinari, não falaste do Danilo Gallinari. É verdade, não falei. Foi falha minha não ter falado de Danilo Gallinari. Nesse mesmo verão, os Thunder fazem uma pequena move que agora está a ter um impacto brutal, que é, assinam com um jogador que nem sequer foi escolhido no draft, estava livre, eles assinaram com ele para ver o que é que dava e o que é que deu, se calhar um dos melhores defesas de perímetro da NBA. Luguentz Dort. Ele não entrou, ninguém o escolheu no draft em 2019, os Thunder deram-lhe uma oportunidade, ele tinha um lançamento absolutamente terrível, e o que é certo é que neste momento, Ricardo, eu acho que ele é o protótipo de um 3&D na NBA. Não vejo muitos melhores que ele. Desenvolveu o lançamento de 3 pontos para se tornar hoje aquilo que podemos dizer sem receio um bom atirador e defensivamente o que ele fez ao Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, Luka Doncic, quer dizer, a alcunha dele é The Torture Chamber, portanto é a câmara de tortura, porque de facto quem passa por Brandon ele... Ingram, aliás, não há muita gente que consiga passar por ele. Exatamente. É de facto uma tortura para qualquer jogador ser defendido pelo Dort. E, portanto, adicionaram aí um jogador com um perfil perfeito, um bom defensor e alguém que não precisa ter a bola na mão, portanto alguém que poderia encaixar perfeitamente numa equipa com o Shai como ball handler e com outros jogadores que viriam a adicionar mais tarde e que também precisam ter alguma bola. O Lu Dort não é esse tipo de jogador, um jogador ainda por cima undrafted, não é? Que vem com uma postura de querer conquistar o seu espaço e, portanto, com um ego pequenino quando chega ali, e era um jogador perfeito para esta cultura que Sam Presti estava a tentar implementar em OKC. Eles ainda tiveram esse ano de 19-20 ali uma espécie de pré-rebuild, que foi o ano do Chris Paul. Eles ainda vão ao playoff, perdem depois na primeira ronda. O que é que eles perderam? O Rockets, talvez? Já não me recordo. Foi com os Rockets. Foi Rockets? Exatamente. E depois entram no grande processo de rebuild, vão buscar Mark Daigneault como treinador, tem 2 anos onde são realmente uma equipa muito modesta. 22 vitórias, 24 vitórias. E Mark Daigneault, que estava na equipa da G-League, Oklahoma City Blue, aliás, ele treinou o Alex Caruso nos Oklahoma City Blue, quando o Caruso andava aí a saltitar de um lado para o outro. Ele sobe à equipa principal, perfeito desconhecido, brincávamos muito na altura com o nome dele, ninguém conhecia o senhor e ninguém arriscava dizer o nome dele, como se fosse um Antetokounmpo da vida, e foi contratado, na verdade, porque ele era um treinador para desenvolvimento de jovens, não é? Alguém com um perfil para o início de uma reconstrução. Ninguém imaginava, se calhar, todos estes anos envolvidos, que ele estaria ainda ao leme da equipa. E lembras-te, Ricardo, lembras-te que nos anos em que ele está em rebuild, a equipa faz 22 vitórias e depois 24, tu lembras-te que eles
estavam sempre melhores do que aquilo que nós imaginávamos. Eles eram sempre obrigados a chegar ali a fevereiro e mandar os jogadores para casa, o Al Horford, porque a equipa estava com demasiadas vitórias. Faz-me lembrar um bocadinho os Jazz dos últimos 2 anos, agora este ano não, mas que nós chegávamos a fevereiro ali ao trade deadline e dizíamos: oi, peraí, esta equipa não devia estar aqui. E de repente eles trocavam tudo e começavam a perder jogos. Sim. Os Thunder fizeram isso e Mark Daigneault foi fazendo o seu trabalho. Obviamente depois ajudou o draft de 2022, pick número 2 Chet e pick número 12 Jalen Williams. Já para não falar da Isaiah Joe, que também é assinado nesse ano, também undrafted. Portanto, há ali um draft muito importante, o de 2022. É também escolhido nesse draft o Jalen Williams. Portanto, é um draft ótimo. É um draft que neste momento quase todas as escolhas que eles fizeram estão no plantel. Isaiah Joe, Jalen Williams, Ousmane Dieng, que é a maior dúvida, e naturalmente o Chet. Yeah. Começam o seu crescimento até que entram nos playoffs como a equipa que vence a conferência, e este ano são autênticos juggernauts. A adição do Caruso, a adição do Isaiah Hartenstein, o Cason Wallace, que foi escolhido no draft de 2023, acho que até foi uma troca de draft night, eles foram buscá-lo, ele foi escolhido na posição 10. Escolha, jogo. O quê? Uhum. Décima Exatamente, escolha, 10ª escolha, eles trocam por ele, fazem ali uma série de negócios de forma a não terem que escolher tantos jogadores no draft. E portanto neste momento estão uma equipa fortíssima, estão uma equipa ainda controlada financeiramente. Eventualmente vai ser uma equipa demasiado cara para manter junta. O que é certo é que ainda tem aqui uma janela onde podem adicionar jogadores. E portanto isto é um rebuild drástico, onde eles fazem uma coisa muito drástica. Temos outros rebuilds, mas com diretrizes muito específicas. O draft, o alicerce principal. Shea chega via troca, obviamente, e desenvolveu-se até se tornar uma estrela, mas apostaram em Josh Giddey, apostaram em Chet, apostaram em Jalen Williams. Exato, nem me lembrei de Josh Giddey. Exatamente. Tiveram aqui algumas trocas estratégicas, conseguiram transformar o Chris Paul em ativos e eles absorveram contratos pesados. Era o que eu ia dizer. Para esse foi também trazerem mais escolhas, não é? Al Horford e Kemba Walker, por exemplo. Esse foi uma das estratégias, não é? Uma das estratégias também foi ver onde é que podiam adicionar outros assets em maus contratos de equipas. Sim, porque em termos de free agency foi uma atividade quase irrelevante do Thunder ao longo destes anos. Foi sobretudo através de trocas, absorvendo contratos para acrescentarem escolhas e escolher no draft, sendo que, sobretudo desde 2021 com Giddey, que depois conseguiram transformar em Caruso, Trey Mann também conseguiram transformar em bons ativos, mas sobretudo 2022, como sublinhaste, as escolhas têm sido todas certeiras, absolutamente certeiras, com esse ano de 2022 a ser emblemático, mas também 2023 com o Cason Wallace, que ninguém falava do Cason Wallace pré-draft, não me lembro de ver muita gente a falar do Cason Wallace, e hoje é titular na melhor equipa da Conferência Oeste. Cason Wallace e Lu Dort são impressionantes. Ricardo, curiosamente, eles estão a discutir, quer dizer, mais ou menos, não é? Eles têm aqui alguma vantagem, mas pronto, vamos para efeitos de exercício, vamos dizer que estão a discutir o primeiro lugar do Oeste com os Houston Rockets, outra equipa que passou aqui num processo de rebuild também drástico, não é? Sim, os Rockets viveram ali uns anos de grande aposta em James Harden, com um estilo de jogo que tentaram potenciar ao máximo do lançamento de 3 pontos e do lançamento debaixo do cesto, eliminando completamente o mid-range. A equipa não conseguiu vencer. Há o grande IC daquele ano em que ficaram a uma coxa do Chris Paul de poder eliminar os Golden State Warriors. Chegam às finais de conferência, mas não conseguem chegar às finais da NBA, e a partir daí é o colapso e entram na reconstrução. Trocam o Chris Paul para os Thunder, lá está, pelo Russell Westbrook, enviando também escolhas de draft para essa troca. E depois, após nova eliminação, o Harden acaba por forçar a saída, e aí marca-se o início desta reconstrução, ali 2020, e portanto os últimos 5 anos foi uma reconstrução, eu diria que acelerada, porque a equipa, com muitas escolhas, teve escolhas altas de draft, não teve nenhuma primeira escolha, mas escolheram Jalen Green com a segunda escolha em 2021, Jabari Smith Jr. com a terceira escolha em 2022, Amen Thompson com a quarta escolha em 2023, e tinham tido a benesse dos Oklahoma City Thunder lhes terem oferecido o Alperen Sengun com a 16ª escolha em 2021. Portanto,
um pouco à imagem do Thunder, uma grande aposta no draft, com a base da equipa, este núcleo jovem a sair do draft, com escolhas, Jalen Green, Jabari Smith Jr., Aman Thompson e Alperen Sengun, tudo escolhas no top 16, mas sobretudo os 3 primeiros, segunda, terceira e quarta escolhas em 3 anos consecutivos a servirem de base para a construção desta equipa, mas há aqui uma diferença em relação ao AKC, é que com a chegada de um treinador como Ime Udoka, a equipa quis de imediato procurar uma identidade que fosse ao encontro do treinador, um treinador que é agressivo. Há um ponto de viragem com a contratação do Udoka, ele tem uma abordagem disciplinada e bastante defensiva, é um treinador que aposta muito no lado defensivo da bola, e a equipa precisava dessa liderança para domar ali algumas figuras da equipa, sobretudo o Jalen Green, que andava ali meio perdido. O último ano, John Wall, o John Wall dizia que o Jalen Green fazia coisas que nos Houston Rockets eram permitidas e que não eram permitidas em mais nenhuma das outras 29 equipas da NBA. Essa imagem, essa declaração de John Wall marcou muito, porque mostrava que havia ali falta de disciplina. O John Wall, quase de certa forma, dizia que estava preocupado que o Jalen Green se pudesse perder, enfim, ali Ricardo, o último ano de Stephen Silas como treinador dos Rockets, o ano em que a dupla de base era o Kevin Porter Jr. e o Jalen Green, a equipa era completamente unwatchable. Era das coisas mais inacreditáveis ver um jogo dos Rockets, porque podíamos ver tudo naquele jogo. Podíamos ver os turnovers mais incríveis e as jogadas mais espetaculares, mas não havia qualquer tipo de responsabilização, organização, e Ime Udoka trouxe isso tudo, não é? Trouxe responsabilização. Ele vinha também num contexto difícil, porque ele tinha sido despedido dos Boston Celtics depois daqueles episódios fora de campo que não o deixaram com muito boa imagem, mas a verdade é que ele tinha construído uma equipa vencedora, uma equipa que, para os responsáveis dos Rockets, podia ser feito ali um paralelismo com o que ele tinha construído em Boston. Muito talento jovem que havia em Boston, Jason Tatum, Jaylen Brown, muita juventude em crescimento, mas juventude que, apesar de terem sido escolhas altas de draft, terem grandes contratos, conseguiam respeitar a autoridade de Ime Udoka. E Ime Udoka mandava abaixo os jogadores, deitava-os abaixo, rasgava-os à frente de toda a gente. Os descontos de tempo em Boston, era curiosíssimo assistir a forma como ele rasgava os jogadores, e os jogadores aceitavam isso. E se é verdade que o Jason Tatum é um jogador, e fala-se muito da falta de aura de Jason Tatum, que se calhar tem um perfil que podia aceitar isso com um bocadinho mais de normalidade, ver a forma como Jaylen Brown aceitava a autoridade de Ime Udoka, eu acho que teve aqui um papel decisivo na escolha de Udoka para os Houston Rockets. E, portanto, ao adicionar essa identidade defensiva, essa liderança e essa disciplina, o front office dos Rockets garantiu que a juventude podia crescer no sentido correto. E eram muitos jogadores com um perfil ofensivo, Jalen Green e Alperen Sengun, e Ime Udoka podia trazer também alguma capacidade defensiva ou inventar um esquema defensivo onde esses jogadores pudessem viver e não ser tão explorados defensivamente. Depois a equipa tomou uma escolha em 2023, que foi uma free agency agressiva, e as contratações de Fred VanVleet e de Dillon Brooks trouxeram experiência no balneário, pedigree de título, pedigree de campeão. Enfim, o Fred VanVleet foi campeão nos Toronto Raptors. Sim, foram buscar Jeff Green, que tinha acabado de ser campeão em Denver. Defesa, e essa abordagem acabou por sinalizar o fim da paciência com esta evolução pausada, construída a partir do draft e com o desenvolvimento, e portanto a equipa deu um sinal à liga, e um sinal também para dentro, sobretudo para os seus jovens, de que queria começar a competir. E a verdade é que um ano depois, ou 2 anos depois, estão a competir, estão no topo da Conferência Oeste. É verdade que nós não os colocamos no patamar das equipas candidatas ao título da NBA, porque se calhar ainda estão aqui algumas moves de distância de poderem ser candidatos, mas pelo menos já são uma equipa que incomoda e que ninguém vai querer apanhar nos playoffs. Sem dúvida, defensivamente são das mais agressivas, faz lembrar um bocadinho o OKC nesse aspecto.
Eles no ano passado ainda namoraram ali com o último lugar do play-in, não é? O 10º, ainda andaram ali. Acabaram depois por ter a lesão do Alperen Şengün na reta final e pronto, e apesar de até terem feito uma boa reta final com o Jalen Green, aqui a grande dúvida, Ricardo, é, para já, nós não sabemos o que é que eles vão fazer no futuro, é a questão do Jalen Green, não é? Nós temos espaços onde o Jalen Green, e ele está num desses espaços, ele está aqui numa sequência de jogos 42, 34, 28, 26, 27, está num dos bons momentos da carreira, que já vimos alguns. A grande dúvida é que jogador é Jalen Green. Ele é este jogador ou é o jogador dos 7 jogos anteriores a estes? E eu acho que o contrato dele está mais ou menos preparado para, se ele não explodir, nós conseguimos movê-lo. Se ele explodir, nós facilmente lhe renovamos o contrato. Eu acho que o talento do Amen Thompson, do Şengün, do Jabari Smith, deste ou daquele, está mais ou menos, já percebemos mais ou menos qual é a trajetória. A grande dúvida, eu acho que nós daqui a 2 ou 3 anos estarmos a olhar para os Rockets como uns verdadeiros candidatos ao título, ou uma equipa que ainda está à procura da sua peça, tem muito a ver com o Jalen Green, não é? Que tipo de jogador é que o Jalen Green vai dar? E se não der aquele jogador que eles imaginam que ele possa dar, que tipo de asset é que eles conseguem com o Jalen Green? Portanto, eu acho que há aqui algumas dúvidas de identidade nesta equipa, porque eu diria que nos primeiros anos havia até a dúvida de quem é que era o jovem à volta de quem eles queriam construir. Era o Jalen Green ou era o Alperen Şengün? Hoje em dia parece-me que não há muitas dúvidas. Şengün será a peça central, mas também é verdade que quando chegam aos minutos finais tu não podes dar a bola ao Şengün para ele ser o líder da equipa e resolver dentro de campo. Mas se calhar o Jalen Green pode fazer esse papel. Tem havido aqui momentos nestas últimas épocas em que quando um está bem o outro desaparece, e isso é evidente quer para um quer para o outro. O melhor momento do Jalen Green na época passada foi após a lesão do Şengün, que o retirou das últimas semanas da fase regular. E este ano, no início da época, estava a ser um bocadinho assim também, mas parece-me que nos últimos meses já estamos a ver aqui alguma coabitação de sucesso dos dois do ponto de vista ofensivo. E isso deixa-me aqui alguma esperança que até ao final da época eles consigam, de facto, potenciar-se ao máximo os minutos em que estão em campo em simultâneo e a equipa possa encontrar aqui uma forma também no ataque de poder ser temida pelos adversários, como já é do lado defensivo da bola. Muito bem, vamos ver então o que é que estes Rockets vão fazer. Eu gosto muito da identidade que eles criaram e meio Udoka trouxe ali um sentido muito, muito interessante. Do outro lado, curiosamente, e é engraçado porque pelo menos estas 3 equipas que nós vamos falar agora com os Orlando Magic, 3 equipas que estão a criar uma identidade defensiva muito interessante. Que estão, eu nem tinha feito esta comparação, mas agora que falamos das 3 equipas assim em consecutivo, 3 equipas que fazem o seu rebuild através do draft e através dos formatos normais, mas uma identidade defensiva muito grande. E os Orlando Magic têm um rebuild um bocadinho mais simples que estes anteriores. Os Orlando Magic... Mais tradicional, mais tradicional. Os Orlando Magic tiveram ali um momento que foi a troca ou foi aquele trade deadline onde eles trocam o Aaron Gordon e trocam o Nikola Vucevic. É a troca do Vucevic que lhes dá um bocadinho a espinha dorsal desta equipa atual, porque dá-lhes o Wendell Carter, dá-lhes ali 2 piques em 2021 e 2023. Uma dessas piques é o Franz Wagner. Portanto, logo ali na mesma troca eles conseguem o poste. Ok, agora o Goga Bitadze assumiu um bocadinho, mas conseguem um dos jogadores do 5 inicial e depois conseguem a segunda maior estrela da equipa, o Franz Wagner. Essa troca dá-lhes também depois o Jet Howard em 2023 com a pique número 11. Para já ainda não temos grandes conclusões sobre o jogador que ele é. Portanto, eles fazem essa troca. Fazem depois a troca também do Aaron Gordon, que lhes dá o Gary Harris, dá-lhes o RJ Hampton. Aqui foi mais uma espécie de salary dump do Aaron Gordon. Os assets, eles têm aqui uma pica em 2025 que vem dessa troca. Não será nada do outro mundo. Mas é a partir desse momento em que eles decidem, ok, chega de sermos o 8º classificado e perdemos na primeira ronda por 4-0 ou por 4-1, que foi o que eles foram durante algum tempo na fase Aaron Gordon e Evan Fournier e Nikola Vucevic. Era o que eles eram os 8º classificados para perder na primeira ronda. Quando eles decidiram acabar com isso, realmente fizeram aqui um novo processo.
Nesse processo imediato vão buscar Mortis Wagner num buyout e trocam de treinador. Steve Clifford, um treinador veterano, é trocado por um jovem, um bocadinho à imagem do que fizeram os Oklahoma City Thunder com o Mark Daigneault. Eles vão buscar o Jamal Mosley nesse entretém. Eles depois ainda vão um passo mais à frente, que é, eles trocam de GM, com a entrada do atual GM, Anthony Parker. Portanto, eles fazem uma grande revolução na franquia toda. A partir daí, é draft. No mesmo draft, o draft que lhes dá Franz Wagner com a 8ª pick, também lhes dá Jalen Suggs com a 5ª pick. Estamos a falar em 2021. Portanto, 21. ótimo draft. Jalen Suggs e Franz Wagner. Logo ali, 2/5 do 5 inicial. Draft de 2022 é o grande momento, digamos assim, que é quando eles conseguem a primeira escolha e vão buscar Paulo Banchero. Havia a dúvida se eles iam a Paulo Banchero. 7 acabaram por ir por Paulo Banchero. E depois, a partir daí, foram adicionando peças. Conseguiram Goga Bitadze em mais um buyout. Ele tinha sido dispensado pelos Pacers e eles foram buscá-lo. Pick número 6 em 2023, Anthony Black. Jet Howard, que já falámos aqui com a pick do Chicago Bulls. Tristan da Silva em 2024. O grande move, digamos assim, porque eles eram uma equipa que, verão após verão, nós falávamos aqui de... Ok, se calhar está na altura deles atacarem uma troca, um free agent, qualquer coisa, porque eles tiveram muito tempo com espaço. Eles nunca o fizeram. Anthony Parker está-nos a parecer um GM bastante comedido. O grande move, digamos assim, foi esta adição de Kentavious Caldwell-Pope, que estava em Denver e eles foram buscá-lo. Portanto, este rebuild é um rebuild perfeitamente orgânico, com escolhas altas. Estamos a falar aqui em drafts consecutivos, escolha 5, escolha 8, escolha 1, portanto, e depois ainda escolha 6 a seguir. E depois escolha 6, exatamente, escolha 6, 11, portanto, escolhas muito altas de draft. A troca com os Bulls realmente deu-lhes aqui um boost muito grande, e os Bulls certamente choram essa troca ainda hoje. Mas é um draft mais orgânico, mais simples de explicar, e o que é certo é que estamos a falar de uma equipa que neste momento é 6ª no Oeste, e eu acho que eles só são 6º no Oeste e só não são 3º no Oeste, porque tivemos um ano inteiro, ou para já meio ano, onde Paulo Banchero não esteve, Franz Wagner explode, lesiona-se e agora regressa Paulo Banchero. A previsão é que Franz Wagner regresse no final de dezembro, portanto já nos próximos, uma semana e pico, é a expectativa. Final de janeiro. Final de janeiro. Jalen Suggs também tem estado lesionado, também deverá regressar por volta dessa altura, portanto, a partir de fevereiro acho que podemos ver melhor o que são estes Orlando Magic. Nós já vimos no ano passado os problemas que eles tiveram ofensivos. Vamos ver como é que a evolução para esse lado está. Faz-me lembrar um bocadinho o estado dos Rockets nesta fase, e vão ser uma equipa... eu não me chocava de vermos esta equipa. Eles só não estiveram na segunda ronda no ano passado por manifesto azar, porque num jogo 7 de pedrada ao charco os Cavs foram melhores. Portanto, eu não me chocava nada que nós no verão estivéssemos a ver esta equipa na segunda ronda, e a ser um osso terrível de eliminar para ir à final de conferência. Portanto, este rebuild mais orgânico parece-me também um caso de sucesso tremendo, porque Paulo Banchero, Franz Wagner, se calhar se estivessem saudáveis o ano todo, não havia dúvidas se iam ser All-Stars ou não, não é? Sim, sim, tem sido uma abordagem mais conservadora nesta reconstrução, apostando quase exclusivamente no draft, como foste elencando também. Encontraram aqui duas peças importantes. Recordar só que o Franz Wagner podia não ter caído para Orlando, porque na 7ª escolha estavam os Golden State Warriors, que estavam muito na dúvida entre Franz Wagner e Jonathan Kuminga. Foram com Kuminga, e imaginem o que seriam os Warriors com o Franz Wagner ali naquele tipo de basquetebol. Portanto, tiveram essa sorte de cair Franz Wagner. Não quer dizer que o Kuminga seja mau jogador, mas o encaixe, até com o Banchero que apareceu no ano seguinte, acabou por ser muito mais fácil e muito mais orgânico. Um núcleo jovem muito talentoso, com a adição aqui também o treinador teve um papel fundamental. O Jamal Mosley, que sempre se destacou como um treinador focado no crescimento e no desenvolvimento de jovens talentos, acabou por se alinhar com esta abordagem paciente e construtiva, que permitiu que os jogadores como o Banchero e o Wagner assumissem estes papéis de liderança desde muito cedo.
dando aqui margem, tendo aqui muita tolerância ao erro, e portanto eles foram aprendendo também a ter desde muito cedo a bola na mão e a serem principais figuras numa equipa que também não tinha outras referências, e portanto eles acabaram por crescer bastante. O Banquer acabou por desenvolver também aqui um bocadinho de playmaking, porque a equipa não tinha bons bases que pudessem ser aqui os líderes. Sim, porque eu não falei disto, mas esta equipa ainda teve ali uma tentativa com o Markel Fultz, que não, pronto, que é um jogador que até teve bons momentos em Orlando, teve os seus melhores momentos de carreira em Orlando, mas as lesões afetam-no de tal forma que ele neste momento está fora da NBA. Eles não tiveram essa fase desse playmaker, mas como tu disseste bem, Jalen Suggs não é esse playmaker. E portanto Banquer foi obrigado a crescer. O Anthony Black, eu acho que há aqui uma expectativa grande do Anthony Black poder vir a ser o base de futuro desta equipa, mas lá está, um backcourt Anthony Black, Jalen Suggs, é um backcourt que também não tem muito lançamento, e o lançamento tem sido aqui uma chave desta equipa, ou a falta de lançamento. Não é por acaso que eles, contra muitas expectativas, renovaram, estenderam o contrato do Gary Harris. Falava-se toda a gente que ele podia sair quando terminava o seu contrato, renovaram com o Gary Harris. Este ano deram um caminhão de dinheiro ao Kentavious Caldwell-Pope para ele adicionar ali também lançamento, mas são jogadores para lançamento spot-up, que têm que ser devidamente enquadrados. O único jogador que está para lançar com grande, não é? O único jogador que está a mostrar um bocadinho isso, ou pelo menos glimpses disso, é o Jalen Suggs, não é? É o Suggs, e eles esperavam que o Franz Wagner tivesse esse desenvolvimento, e ele tem estado mal no capítulo do lançamento. O ano passado foi péssimo. No ano passado, este ano já estamos a ver outro Franz Wagner, ou estávamos a ver. Este ano começou melhor, porque nós tínhamos essa visão de Franz Wagner, da seleção germânica, não é? E do primeiro ano, do mundo. Ricardo. Do primeiro ano do Franz Wagner também. Portanto, há aqui alguma paciência, eles não querem apressar o processo, mas eu acho que faltam aqui peças-chave nesta equipa, porque eles têm dois bons jogadores de backcourt defensores. Falta aqui um bom jogador de backcourt ofensivo que meta a equipa a ajudar. Esta equipa, Ricardo, para terminarmos, esta equipa está numa fase, não está tão avançada como o Standard, porque não tem Shai Gilgeous-Alexander, mas financeiramente já está mais avançada, porque a partir do próximo ano acabaram-se as possibilidades de grandes coisas, porque pelo menos ir à free agency. O contrato de Franz Wagner, 38 milhões, começa para o ano, e o contrato de Jalen Suggs também começa para o ano, e no ano a seguir, portanto estamos a falar em 2026, entrará certamente o contrato de Paulo Banquero. Portanto, esta equipa tem uma coisa muito boa, que eu gosto muito, que é contratos descendentes. Eu não sei porque é que não há mais equipas a fazer contratos descendentes. Há vários contratos nesta equipa que começam mais altos e depois vão descendo, nomeadamente o de Jalen Suggs. São ótimos para servirem como peças de troca nas fases finais dos contratos. Esta equipa tem aqui alguns assets, e eu acho que eles são uma equipa com uma boa capacidade de ir. Eles têm as suas picks, não têm muito mais que as suas picks. Até porque para eles já não há mais evolução a partir do draft. Exatamente, o draft acabou. Portanto, esta equipa, eu olho aqui para contratos. O base que virá para esta equipa terá que vir de trocas, de free agency. Eu olho aqui para contratos como Wendell Carter, Mortis Wagner, Goga Bitadze, Jonathan Isaac, Cole Anthony. Isto tudo pode ser eventualmente envolvido aqui em qualquer coisa. Portanto, esta equipa está num processo já de maturação e agora vai ter de começar a olhar para outras avenidas que não o draft, nomeadamente trocas, nomeadamente crescimento dos seus próprios jogadores. Ricardo, a outra equipa que nós temos é, para mim, a grande surpresa deste ano. Eu nunca imaginei estarmos em meio da época eles estarem com 50%. Também não imaginei que iam estar parecido com o ano passado, porque o ano passado foi uma época absolutamente atípica, e são os Detroit Pistons, não é? Fala-me um bocadinho desse rebuild. Os Pistons tiveram durante muitos anos a competitividade limitada, e depois os problemas físicos do Blake Griffin precipitaram o início da reconstrução desta equipa. E foi uma reconstrução, de certa forma, híbrida, porque a equipa teve durante vários anos escolhas altas de draft. Tiveram a primeira escolha em 2021 e, portanto, o grande início da reconstrução foi a escolha de Cade Cunningham, com a primeira escolha de 2021, mas depois, mesmo em anos seguintes em que tiveram péssimos registros de fase regular, nunca conseguiram ter escolhas de top 3 em drafts em que se olhava ali para top 2, top 3 como potencial talento que podia mudar franchises, e eles nunca conseguiram. Aliás, era uma piada, não é? Era uma piada, os Pistons... Era uma piada recorrente que eles nunca conseguiam entrar ali no top 3. Acabaram com a quinta escolha em 2022 e foram buscar o Jaden Ivey. Nesse draft também trouxeram o Jalen Duren com a 13ª escolha, e em 2023
foram buscar o Ausar Thompson com a quinta escolha. No ano passado, o Ron Holland também fora do top 3 e, portanto, acabaram por nunca conseguir entrar novamente. Eles no ano passado fizeram aquela 3. época absolutamente arrepiante e nem sequer conseguiram entrar no top 3. É verdade, é verdade. E acabaram por ser os Atlanta Hawks que foram ao play-in e que tinham a 10ª probabilidade tinham a probabilidade de ficar ali na zona da 10ª escolha a subir à primeira escolha, mas embora este draft também não tenha sido extraordinário em termos de talento. Mas, ainda assim, as quintas escolhas, o Jaden Ivey, o Ausar Thompson, são bons jogadores. A quinta escolha do Ivey andava ali a dúvida porque os Sacramento Kings tinham a quarta escolha, foram ao Keegan Murray, falava-se que o Ivey tinha mais talento puro, mas eles que preferiam privilegiar o encaixe e o lançamento do Keegan Murray e escolheram o Keegan Murray. Portanto, o Ivey sobrou aqui para Detroit e é um jogador que provavelmente não encaixa tão bem com o Cade Cunningham porque precisa ter a bola na mão. Era um jogador que não tinha lançamento e ao lado do Cade Cunningham precisava-se de lançamento. Escolhem o Ausar Thompson no ano seguinte, que é um jogador que também não tem lançamento, mas que era impossível deixá-lo cair mais, porque o talento aí tinha que nortear a escolha deles. E este ano, Ron Holland, mais um jogador, mais um extremo atlético, sem lançamento, que também encaixa no mesmo tipo de perfil. E, portanto, acabaram por entrar aqui numa reconstrução híbrida, porque se no draft não conseguiram adicionar jogadores com lançamento que eram absolutamente essenciais para crescer ao lado do Cade Cunningham e do posto que já tinham do Jalen Duren, no posto de futuro, então tiveram que ir buscar esses jogadores através de free agency e de outras estratégias, trocas. Tentaram um primeiro ano com Bojan Bogdanovic, com Joe Harris, o próprio Alec Burks passou por ali, mas jogadores que, ou por lesões, ou por estarem já na fase final das respectivas carreiras, como é o caso do Joe Harris, trouxeram, se calhar, liderança ao balneário, mas não deram a estabilidade que Cade Cunningham precisava, e este ano estamos a ver isso, com as escolhas acertadas do Tobias Harris, do Malik Beasley, do Tim Hardaway Jr., 3 extremos, muito lançamento, e que finalmente dão o lançamento que fazia funcionar a equipa, mas sobretudo, e era o mais importante aqui, faziam explodir o Cade Cunningham. E aqui a peça central desta reconstrução é obviamente o Cade Cunningham, e muita gente já duvidava se o Cade Cunningham tinha talento, se era de facto tudo para ter sido escolhido com a primeira escolha, mas estava lá tudo. O que não estava eram as peças complementares que permitiam desbloquear esta versão do Cade Cunningham, e este ano estamos a ter essas peças que encaixaram ali que nem uma luva. Obviamente a mudança de treinador foi subvalorizada, também tem aqui um papel. O Monty Williams foi contratado com um contrato recorde, priorizando ali o desenvolvimento da cultura da equipa, não tanto o desenvolvimento de jovens, mas sobretudo a cultura. Faltava ali cultura naquela organização, e aquilo que o Monty Williams tinha feito em Phoenix acabou por vender a ideia de que ele podia ser o homem certo para implementar uma cultura vencedora, ou uma cultura de organização e de crescimento e de desenvolvimento. Mas a verdade é que algumas escolhas do ponto de vista tático do Monty Williams não eram acertadas. Eu há dias ouvi num podcast, já não me lembro qual, que no ano passado o Isaiah Stewart e o Jalen Duren jogaram 300 e tal minutos, foram titulares em mais de 30 jogos, e este ano têm 0 minutos em simultâneo. O Isaiah Stewart era o 4 da equipa no ano passado, porque dizia-se que ele estava a melhorar o seu lançamento. Tinha algum lançamento, não é? Tinha algum lançamento. Sim, houve. Nós gozámos, entre aspas, mas questionámos a free agency dos Pistons, com a adição do Tobias, que é um mal amado em Filadélfia, Tim Hardaway Jr., que estava quase fora da rotação em Dallas. Este foi numa troca, e o Malik, que saiu da rotação em Los Angeles, saiu da rotação em Milwaukee, portanto estava também e o que é certo é que foi quase adição por subtração, não é? Foi adicionaste ali lançamento, mas no fundo subtraíste aglomeração dentro do campo, e isso tudo permitiu. Os jogadores se calhar podem não ser tão bons, mas permitiu exponenciar um jogador que tu disseste bem. Cade Cunningham, era uma dúvida. Cade Cunningham, no ano em que entra na liga, foi escolha número 1, e não sei se tu te recordas que ele nem sequer foi equacionado para rookie do ano. Foi uma completa luta a 2 entre o Scottie Barnes e o Evan Mobley. Teve anos, até por lesões, recordas que no segundo ano ele tem aquela lesão na canela, falha o ano quase todo.
No ano a seguir foi o ano trágico, o ano passado, e, portanto chegámos ao final de 3 anos e nós até já questionávamos se a ideia de dar o Max Rookie Extension ao Cade Cunningham se fazia sentido. Os Pistons deram, e o que é certo é que não só fez sentido, como ele neste momento vai ser All-Star certamente, e vamos ver como é que corre o resto da época. Não sei se não vai entrar nas conversas para All-NBA. Pois, é possível que ainda esteja a farejar ali um dos 6 lugares de backcourt da All-NBA. E não nos enganemos, Tobias Harris, Malik Beasley, Tim Hardaway Jr. não são jogadores para o futuro da organização. Não, de todo. Mas o perfil do jogador é este. Eles queriam esta versão de jogadores, mas mais jovens, obviamente, dentro da mesma cronologia do Cade Cunningham e do Jalen Duren, porque se eles têm a sorte de lhes cair num colo um Keegan Murray, o Keegan Murray seria esse jogador, faria esse papel dos atiradores, lança bem, acrescenta ali um pouco no meio campo defensivo, e portanto seria esse jogador. E deixa-me só dizer isto, Ricardo, esta equipa tem uma vantagem, que é o facto de eles não terem acertado tão gritante como os Orlando Magic ou como os Oklahoma City Thunder no draft. Neste momento eles só têm um contrato alto. Um contrato máximo, que é o Cade Cunningham. Será o do Cade Tudo Cunningham. o resto ou é rookie. Obviamente o Jaden Ivey vai ter aqui, quando chegar à sua altura, vai ter aqui um contrato, mas ainda tem o próximo ano. Portanto, no próximo ano, Ricardo, a preocupação dos Pistons vai ser novamente chegarem ao chão salarial. Portanto, eles vão estar aqui envolvidos em coisas. Eles vão, seja em tentarem comprar alguém, seja em receberem mais assets. Portanto, eles vão estar envolvidos. E o futuro, eles têm, dependendo do que eles façam com o contrato do Ivey em 2026-27, eles vão ser players, porque se o Ivey, ele obviamente teve uma lesão grave e vamos ver como é que ele recuperará, mas Ivey, Duren e Cade Cunningham, se eles conseguirem construir aqui financeiramente algo que lhes dê flexibilidade com estes 3 jogadores, obviamente o Cade é max, mas os outros 2 não serão. Portanto, se eles conseguirem construir aqui uma coisa relativamente sustentável, eles podem chegar a 2026-27, terem um big tree, digamos assim, e os jogadores olharem e dizer, olha, Detroit até é uma equipa que eu gostaria de... Como o Caldwell Pope fez, em ir para Orlando. Portanto, esta equipa tem aqui alguma janela para se mexer. E às vezes o mal vem por bem, não é? O mal de não terem conseguido um Jalen Williams, que já sabes que ele vai ser max. Mas quando ele for max, tu já vais ficar ali amarrado, digamos assim. Eles, como não tiveram essa sorte, podem ter mais flexibilidade que o Thunder. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Gostei deste exercício. E não será difícil de imaginar que eles possam ser, como estavas a dizer, players que possam facilitar grandes negócios de outras equipas que estejam envolvidas noutros campeonatos. Ainda este ano. Mas para adicionar jogadores que, por exemplo, eu estou a lembrar-me dos Memphis Grizzlies, fala-se da possibilidade de usarem o Luke Kennard. O Luke Kennard encaixava aqui que nem uma luva, mais um atirador, queria abrir o campo. O Lander também. Sim, há vários jogadores que podem encaixar aqui nesta reconstrução, e que, enfim, eles têm um perfil traçado, mudaram de GM, mudaram de treinador, sabem exatamente ao certo o que é que procuram, já tiveram aqui um vislumbre de como é que o Cade pode ser potenciado e pode ser um jogador All-Star, eventualmente All-NBA. Portanto, a fórmula está encontrada. Agora é só replicar esta fórmula, tentar trazer juventude para encaixar na cronologia do Cade e do Jalen Duren, que são aqui talvez as peças de futuro, mais o Jaden Ivey, obviamente. Eu estou a ver, obviamente, o Jaden Ivey, o Ron Holland, há aqui o Ausar Thompson como peças que fazem parte deste futuro, embora não possam todos estar em simultâneo em campo, porque as suas deficiências, sobretudo, são... deficiências que todos têm e, portanto, não dá para estarem em simultâneo em campo, mas teres um Jaden Ivey e um Ron Holland numa segunda unidade, eu acho que é uma segunda unidade que tem muitos anos também para crescer e para poder ser o caminho do futuro destes Detroit Pistons. É bom. Detroit é uma equipa que é histórica e, portanto, eu gosto quando Detroit está bem. Olha, bom exercício, nós aqui escolhemos 4, mas obviamente poderíamos ter ido um bocadinho mais atrás, podíamos ter olhado também para os Memphis Grizzlies, que naturalmente também fizeram o seu processo de rebuild, os Cavaliers no pós-LeBron, portanto,
Todas as equipas passam por isto, nós focámos nestas 4 porque a certa altura olhámos para a classificação e elas estavam bem lá em cima. Olha, Ricardo, só para fecharmos, e eu queria ter tocado nisto, o que é que achaste da troca do Nick Richards para Phoenix? Ele na estreia jogou bem, Phoenix está aqui numa boa sequência, ainda que os adversários sejam bastante simpáticos. Phoenix, só para dar este contexto, eu não sabia isto, ouvi isto num podcast e entretanto já fui confirmar, Phoenix tem o pior calendário até final da temporada do que resta, portanto nesta segunda metade Phoenix é o calendário mais difícil e a reta final deles é absolutamente assustadora. Assustador. É assustador. A época não está a correr assim tão bem, havia necessidade aqui de mexer, obviamente Nurkic não estava a funcionar, Bradley Beal tem a no trade clause que não ajuda a que a equipa o possa utilizar, a não ser que seja para um sítio que ele queira, e ele já várias vezes verbalizou que ele é que tem as cartas todas na mão, portanto a equipa terá que trabalhar com ele para, se eventualmente ele for convencido a abdicar da sua no trade clause, para o colocarem num contexto que seja favorável para ele. Há uma teoria aí que os Detroit Pistons podiam ser esse contexto, porque o agente do Bradley Beal, o filho do agente do Bradley Beal, trabalha no front office dos Detroit Pistons, e portanto podia haver aí um telefonema ao pai, vai dizer isso aos Pistons, vai dizer isso aos Pistons. Olha, agora vão ter o Bradley Beal, vai-lhes dizer isso. O que é que eles acham? Mas a verdade é, os Phoenix Suns estão aqui a atravessar uma boa fase da época, obviamente, são 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Em relação à troca do Nick Richards, eu sou suspeito porque eu gosto muito do Nick Richards, sempre gostei muito do Nick Richards, sempre achei que o Nick Richards podia ser um posto titular em algumas equipas da NBA, se o contexto fosse favorável para ele também. É um jogador que dá ameaça vertical, é um rim runner, clássico rim runner, não é? Dá alguma proteção de cesto. Estava ali naquele limbo em Charlotte porque a aposta no desenvolvimento do Mark Williams era a prioridade, portanto ele andava dentro ou fora, consoante também a saúde do Mark Williams, mas com um contrato super apelativo, 5 milhões apenas por temporada, e portanto eu gosto e acho que é alguém que vai colmatar algumas das deficiências óbvias do Nurkic que a equipa precisava. Dar ali um poste para dar alguns bloqueios e jogar pick and roll com o Devin Booker, que é interessante, faz para o cesto, salta, ameaça vertical, alley-oop. Na defesa, proteção de cesto, ele assim que entrou fez logo ali um abafo, fez logo ali algumas jogadas boas contra os Pistons, curiosamente. Eu fui ver esse jogo com muita curiosidade, precisamente para perceber como é que ele ia encaixar ali, e portanto ele começou como suplente, não vai ser suplente durante muito mais tempo, ele vai entrar no 5 rapidamente, e eu acho que é um jogador que lhes vai dar ressalto defensivo que eles estão a precisar. As equipas têm castigado muito os Phoenix Suns com segundas oportunidades, e portanto ele vai dar-lhes ressalto defensivo, proteção de cesto, ameaça vertical no ataque, bons bloqueios, e isso vai ser uma excelente adição. Eu acho que não tenho dúvidas que ele vai fazer uma boa parte final da temporada, uma boa segunda metade da temporada. Se é o jogador que eles precisam para serem candidatos ao título, não, ainda não os torna, ou melhor, ou que os coloque num nível de um bocadinho mais acima. Não os coloca no inner circle. Sim, eles são 11º neste momento. As vitórias que eles... Mas a equipa ainda pode mexer, não Sim, é? A equipa tem uma pick 2031 que parece ser muito apelativa, mas eu acho que eles só a movem por o negócio certo. Obviamente tem um contrato do Nurkic, vamos ver quem é que aceitaria. Estamos a falar de 18 milhões para o ano. E há aqui uma sombra, não é? Que é o Jimmy Butler. Houve tudo. O Jimmy Butler quer ir para Phoenix e Phoenix quer o Jimmy Butler, e vamos ver se isto não é muito difícil. Eu diria que eu disse que era abaixo dos 5%. Eu acho que é menos ainda, porque Miami nunca vai querer o Bradley Beal. Miami não se importaria de um negócio onde o Bradley Beal fosse para o outro lado. Agora Miami não... Para Detroit, sim, vai ligar para o pai. Já chega de nepotismo na NBA. Olha, as vitórias dos Pistons foram com os Philadelphia 76ers sem Embiid, acho que sem Paul George também. Perdem com Charlotte, depois ganham aos Hawks, aos Jazz, ganham aos Hornets, perdem com os Hawks, ganham aos Wizards, ganham aos Detroit. Portanto, não foi propriamente uma sequência de... Foi aqui uma fase do calendário dos Phoenix Suns bastante agora vem já um jogo com os Cleveland Cavaliers hoje, para quem nos está a ouvir,
Hoje, segunda-feira, os jogos são muito mais cedo, portanto, provavelmente quando o podcast sair já estão a decorrer jogos, e os Phoenix Suns vão jogar contra os Cavaliers, portanto vai ser uma boa forma para se testar estas melhorias dos Suns. Os Cavs estão sem o Evan Mobley, portanto também tem essa lesãozita, vamos ver como é que as coisas se portam. Ricardo, vamos embora, já estamos longos. Gostei muito deste exercício, eu gosto sempre de recordar como é que as equipas chegam a determinados momentos, e portanto nós voltaremos na quinta-feira, e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo. Lakers will get a chance to take the lead and look